Salve galera, Serjão na área e hoje eu tô aqui para falar do caso Juliana e Otávio Mesquita. Ela demorou um tempo, mas agora ela vem em suas redes sociais fazer uma declaração sobre tudo que está acontecendo e sobre os haters que vem sofrendo na rede social também. Vocês vão assistir com a DN Degrau em exclusividade o vídeo com a gente. Fica com a gente aí, vamos lá, vamos assistir o vídeo, vamos ver o que ela tem a falar. Oi, gente, eu sou a Juliana Oliveira e eu vim aqui falar sobre esse vídeo de 2016 com o Otávio Mesquita. Eu não vim me pronunciar antes porque eu estava cuidando da minha saúde mental, porque, como vocês podem ver, eu fui bastante atacada e descredibilizada aqui na internet. Estão usando muitos vídeos de alguns artistas que foram no The Noite e em determinado momento eu fazia o papel de fã e muitas vezes fã histérica. Tem um vídeo que tá vindo à tona, por exemplo, do Luan Santana, que eu agarro ele no meio da entrevista e chegam dois seguranças para me tirar de cima dele. Gente, aquilo era roteiro. Esses dois seguranças eram atores. Então, pausei aqui para explicar para vocês. Ela acabou de dizer aqui que está falando sobre o caso do Luan Santana, né? E ela está explicando aqui também que tudo é roteirizado, ou seja, estava no script aquilo acontecer porque ela fazia papel de fã, às vezes fã histérica. Vamos lá, vamos seguir com o vídeo. Tem outro vídeo também que tá vindo à tona, que é um vídeo de 2015 que eu gravei com Otávio Mesquita para o programa dele no Clube das Mulheres. Vamos deixar uma coisa estabelecida aqui, uma coisa clara. Nesse vídeo tinha pauta, tinha roteiro, tinha contexto, tinha consentimento. Diferente do vídeo de 2016. Agora vamos falar sobre esse dia? Nesse dia, o que era o combinado? Então, galera, ela está falando aqui do vídeo que o Ratinho citou de 2015. É um vídeo onde ela participa do programa do Otávio Mesquita e ela cita que aquela cena ali, um ano antes, tinha consentimento, fazia parte do roteiro e tudo estava no script. Galera, minha sincera opinião, todas as cenas que passam no programa são roteirizadas, nada é improviso. Inclusive, também tem um processo jurídico por trás para saber se aquilo vai dar merda futuramente ou não. Então, até aí ela não me convenceu em nada, mas vamos seguir com o vídeo. Tava combinado que o Otávio Mesquita ia descer de ponta cabeça e eu ia ajudar o Danilo a desvirar ele e na sequência eu ia tirar o equipamento de segurança dele. Então, galera, ela fala aqui no vídeo aqui que ela ia ajudar ele a só tirar o equipamento, desvirar ele e tirar o equipamento. Ela fala isso, que ela ia fazer isso no vídeo, só isso. A gente conhecendo o trabalho da Juliana por trás das câmeras, a gente sabe que ela não é uma ajudante de palco simples. Ela é muito participativa e ela é escada para os apresentadores, né, Pedrão? Eu tô aqui, gente. Tô atrás das câmeras. Então, ela é muito participativa, então isso não condiz muito. Até aqui, eu estou achando que ela está sendo roteirizada por um advogado para falar certas coisas. Não podemos afirmar nada, é só um achismo da minha parte. Vamos seguir com o vídeo. E futuramente, quando for mais pra frente, eu falo algumas coisas. Ponto. Ensaiamos, foi tudo ok, foi tudo tranquilo. Só que na hora de ir valendo, é o que vocês viram. O cara já chegou com as duas mãos na minha bunda, no meu peito. Eu dei um chega pra lá nele, só que ele não parava. Quando ele desvirou foi pior ainda. Ele me agarrou à força. Aquilo ali foi uma violência. Ele me agarrou à força. Até a minha cabeça no meio das pernas dele ele colocou. Ele não parava. Não contente com isso, ele ainda me volta no meio do palco para falar sobre o meu corpo. Aquilo não foi consentido. Esse cara, ele andou falando aí na internet. Então, ela fala que não foi consentida por ela aquilo que aconteceu e ela está falando que ele está falando na rede social que aquilo foi uma brincadeira combinada. Galera, assim, a minha opinião é, 2016,
Tem quase 10 anos isso, tem 9 anos que isso aconteceu. A gente vai se andar com o vídeo, mas eu vou dar mais opinião mais clara mais para frente. Mas eu acho um pouco tarde para ela fazer essa denúncia. Mas vamos ver, a gente está analisando aqui em tempo real. E também, Serginho, se você for pensar, se foi roteirizado no caso dela, não foi roteirizado também no caso do Danilo e do Otávio também? Pois é, Pedrão. E também eu acho que é o seguinte, o programa é ao vivo, se ela está falando aqui o que ela está falando, ela deve ter testemunha. Pô, o Danilo grava com plateia, então tem Tinha a mulher e a filha dele na plateia. a mulher e o filho dele na A plateia, filha, no a caso. filha, né, Pedrão? Então, vamos ver, vamos andar com o vídeo. Internet, que aquilo foi uma brincadeira combinada. Combinada com quem, Otávio Mesquita? Com quem que você combinou aquela brincadeira? Aquilo não foi uma brincadeira, aquilo foi uma violência. É nítido o meu desconforto no vídeo. Ah, Juliana, mas por que você não reclamou no dia? Quem disse que eu não reclamei? Galera, ela falou que reclamou com o Danilo Gentili, com a produção e com o diretor do programa. Ou seja, ela envolveu o Danilo Gentili, ela envolveu a produção e ela envolveu a direção, né? A direção do programa. Então, essas pessoas, se o inquérito for aprovado pelo judiciário e for julgado, que o que me parece está sendo só investigado, ainda não foi aprovado pelo Ministério Público. É isso que a gente tem até agora, né, Pedrão? Por enquanto, esse tipo de informação que saiu para o público. A gente tem o que saiu para o público. Então, A gente não está nem falando que ela é inocente nem culpada, é só a sua opinião. se o Ministério Público aprovar essa acusação, essas pessoas vão ser tudo chamadas para ser ouvida. Até agora a gente está entendendo isso, né, Pedro? Com certeza. Eu reclamei sim com Danilo Gentili, com o meu diretor, com a minha produção. Eu falei que esse cara tinha passado do ponto, que ele passou a mão em todo o meu corpo. Eu expliquei isso, eu falei isso para o meu apresentador, para o meu diretor e para minha produção. Uma forma que eles acharam para me blindar foi que a partir daquele dia o Otávio não seria mais convidado para a entrevista no The Noite. Seria uma forma para me blindar. Então, a partir daquele dia, aquela foi a última entrevista que ele deu no The Noite. Entende? Então, eu reclamei. Só que ele nunca mais foi dar entrevista, mas não quer dizer que ele não invadia o The Noite. Quando estava rolando a gravação do The Noite e ele estava no SBT, ele ia lá, invadia para gravar bastidor, sei lá para onde, para o programa dele, para a rede social, eu não sei. Mas muitas vezes esse cara invadia o programa e aí a produção fazia o quê? Me escondia no banheiro. Eu era trancada no banheiro até ele sair. Ela falou aqui agora, uma declaração forte, hein? Ela falou que toda vez que o Otávio Mesquita ia lá fazer os vídeos e coisa e tal para as redes sociais dele, ou até para os bastidores do programa dele, a direção trancava ela no banheiro. Ela está falando muita coisa aqui que ela vai ter que provar. Ela está envolvendo muitas pessoas que ela vai ter que provar. Eu acho que essa menina, novamente, eu vou frisar, ela foi muito mal assessorada pelos advogados. A acusação que ela está implantando é uma acusação muito séria. Na época, anos atrás, não tinha essa lei que tem atual, né? Nem assédio, é um outro tipo de lei, importunação sexual. Sim. Na época, não tinha a lei de importunação sexual. Ela vem acontecer agora. E assédio até tinha, entendeu? Mas não é o que ela está acusando o Otávio Mesquita. Então ela falou aqui que trancava ela no banheiro para ela não ter contato físico e visual com ele. Como essa garota ficou 9 anos dentro do SBT, trabalhando na noite com o Danilo Gentili, olha só, galera. E o programa do Otávio Mesquita é logo ali do lado. É estranho, mas vamos seguir na linha de raciocínio. Ela pode estar, tudo que ela está falando aqui, ela pode ter acontecido com ela, pode ter acontecido, ou também pode não ter acontecido. Existe uma verdade, e essa verdade a justiça vai achar. Mas, por enquanto,
eu não estou sentindo muita sinceridade nas palavras dela. Isso não aconteceu uma, duas, três vezes, não aconteceu 10 vezes, aconteceu muito mais. Otávio Mesquita invadiu de noite e eu era trancada no banheiro como se a errada fosse eu, como se a culpada fosse eu, como se a criminosa fosse eu, entende? E eu fiquei assim por muitos anos, sendo trancada no banheiro. Eu fui começar a entender de fato o que aconteceu comigo em 2020, quando eu vi o Danilo defendendo a Dani Calabresa do Márcio Smelling na internet. Eu falei assim, caramba, mano. Ela citou o caso da Dani Calabresa, falando que o Danilo Gentili defendeu a Dani Calabresa. Mas o Danilo Gentili, ele só defendeu a Dani Calabresa como qualquer homem defenderia, porque as acusações que elas estavam fazendo para o Marcos Melling eram gravíssimas. Mas depois, né, Pedrão, a gente foi saber a verdade que não era nada daquilo. Ela tá com essa analogia. O que tu acha, Pedrão? Cara, no caso da Dani é outra coisa, futura, é outro caso que aconteceu, que a gente sabe muito bem, e que o Danilo só defendeu ela porque era amigo dela, entendeu? E sim, e ele não sabia a verdade. Ele também não sabia. Nesse caso, será que ele não sabe da verdade? A gente também não sabe. É verdade. Vamos soltar o vídeo. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada. Eu tenho que ser branca, rica, eu tenho que ser o quê para você me defender? A sua comoção é seletiva? Como é que é? Ai, filha. Aí você pegou pesado. Ela falou, Danilo, você não fez nada. Isso aconteceu debaixo do seu nariz. Será que eu tenho que ser branca? Ela deu uma militada muito forte. Galera, assim, o pouco que a gente conhece do Danilo Gentili, eu não vou dizer ser humano porque eu não conheço ele como ser humano. Eu conheço as pessoas que trabalharam com ele e testemunho que essas pessoas deram através das suas redes sociais. Então a gente tem acesso a isso, a gente não tem acesso à vida real do artista, né? Eu não posso falar com 100% de afirmação. Mas ela lacrar e usar esse artifício de militarismo, ela deu outro tiro no pé. O que eu sinto, galera, é que ela, ao ser mandada embora, ela tramou essa vingança, arrumou um advogado que assessorou mal ela e achou que poderia tocar esse processo para frente. Vamos continuar com a história. Ali eu acho que ele entendeu a gravidade. Ali o diretor eu acho que entendeu a gravidade. E eles ainda me ofereceram de denunciar o Otávio na empresa. Só que eu falei assim, eu não vou denunciar esse cara. Eu tinha medo de denunciar esse cara e perder um emprego. Eu tava mexendo com isso. Engraçado, né? Como uma pessoa se contradiz. Ela primeiro falou que o Danilo Gentili não fez nada. Depois que o Danilo Gentili botou a carta na mesa e falou, então procura a direção da empresa e vai lá acusar ele, ela falou, eu não vou acusar ele, eu não vou acusar a empresa, eu não vou falar nada para a empresa. Quer dizer, o que ele podia fazer? E como a empresa não fez nada se eles guardaram ela dentro do banheiro como elas acusam? O que acontece? A direção do programa, a direção geral, porra, 2016 o Silvio Santos ainda estava vivo e operante, né, Pedrão? É, com certeza, né? Então. Se fosse na administração dele, com certeza isso não ia rolar. Com certeza, cara. Vamos ver. Tomara que ela não cite o Silvio Santos nesse vídeo, que vai ser outro tiro no pé. Gente grande, eu tinha noção disso. E o meu pânico era ele falar que eu queria o dinheiro dele. Ela tinha medo de perder Era o ele emprego. falar que ele jamais faria isso com a mulher e o filho dele na plateia. Isso tá registrado tudo por mensagem, tá, gente? Eu tinha pânico. E aí eu falei assim, não, tudo bem, eu vou só não quero estar perto desse cara. Só não quero estar perto, eu não quero ter que lidar. A partir dali ele nunca mais invadiu de noite. E eu nunca mais fui
trancada no banheiro a partir de 2020. Até lá, a rodo. 2024, saí do de noite. Saindo do de noite, eu precisava que a diretoria do SBT, a diretoria geral, soubesse de tudo que tinha acontecido comigo. Então, eu fiz uma série de reuniões para explicar tudo. A própria direção do SBT me encaminhou para o compliance. Eles me encaminharam, eles viram a gravidade, eles viram como que eu estava transtornada da cabeça, eles viram como estava a minha saúde mental. O compliance aconteceu entre agosto e setembro. Nessa reunião, Então, ela falou aqui que fez uma série de reunião com a diretoria geral de 2024, depois de ser desligada do programa do Danilo Gentili, mas ela fazia parte ainda do SBT. Ela fala aqui que depois, em 2024, ela levou a direção geral. Então, a família Bravanel não sabia de nada. Até então, até 2024, a família Bravanel não sabia de nada, ou seja, ela isentou aqui totalmente o Silvio Santos e o grupo Silvio Santos. Mas vamos ver no vídeo o que ela tem mais a declarar. para a denúncia, eles falaram: Ju, a gente te pede sigilo e calma que a gente vai resolver. A gente precisa de um tempo para apurar. E a última etapa do compliance é com a Dani Beirute. Eu falei assim, ok. Continuei a vida. Continuei gravando o programa da manhã, fazendo as minhas reportagens de rua, vendendo Jequiti, sendo consultora Jequiti, participando dos programas da casa. Porque, assim, a minha carreira, ela tá em ascensão no SBT. Eu tava fazendo muita coisa, mas foi só eu denunciar, foi se perdendo, sabe? O programa da manhã acabou, me falaram, Ju, a gente ainda tá analisando, calma, a última etapa é com a Dani Beirute, ok. Passou dezembro, janeiro, fevereiro, me chamaram. Ju, vamos conversar? Eu falei assim, ok, chegou o momento. E aí? Ah, e aí que você tá dispensada, muito obrigada. Ela falou aqui que foi só ela denunciar que foi se perdendo, ou seja, ela foi mandada embora só depois. Ela acha, ela afirma, né, que foi só ela abrir a denúncia que ela foi mandada embora. Provavelmente a direção do SBT deve ter tomado as medidas cabíveis, na minha opinião, e deve ter investigado o caso. Deve ter ouvido o Danilo Gentili, deve ter ouvido a direção do Danilo Gentili, deve ter ouvido pessoas que trabalham com ela ali no bastidores para tirar a conclusão de fazer o desligamento dela. Ou seja, provavelmente eles fizeram um trabalho por trás para saber o que realmente de fato aconteceu, certo? Pela jornada até aqui, eu falei assim, ué, gente, mas resolveu a denúncia? Juliana, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Você tem mais 6 meses de convênio aí. Quer dizer, eu fiz uma denúncia para uma empresa comandada por mulheres e nem ao menos elas me ouviram. Juliana, mas por que que você não fez isso? Por que que você não fez aquilo? Por que que você não... Ai, ai. Galera. Ela fala que a direção do SBT chamou ela para conversar e dispensou ela. E ela fala, ela afirma também, ué, mas e o caso? Ué, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ela faz esse gesto aqui. O que que eu entendo com isso? O que que eu entendo? O que que o Sérgio entende? A direção, ela buscou os fatos. Posso ser que eu esteja errado, posso ser que eu esteja errado, pode ser que a Juliana esteja certa, pode ser. Mas a minha opinião, o que que eu acho? Não estou supondo, não estou afirmando nada. Que a direção viu, cara, que o Otávio Mesquita provavelmente não cometeu o que ela afirma que ele tenha cometido. E bateu o martelo na demissão dela. Ó, ela vai causar problema para a gente, melhor mandar ela embora. Serginho, eu posso falar que eu trabalhei em empresa e quando o funcionário começa a dar muito problema, tanto homem como mulher, eles dão um jeito de rapar esse cara, demitir ele, Claro. tirar ele, ferrar ele. E assim, empresa é lucro, gente. Mas isso é No final das fato. contas, Concordo, né? concordo.
Concordo. Então, foi isso que aconteceu. E eu até gosto da Juliana, mas parece estranho, cara, isso. Muito estranho. É, Fez aquilo outro. Todo o hate que eu recebi na internet falando por que eu não fiz tal coisa, eu fiz. Eu fiz todo o procedimento. Eu nunca quis que isso se tornasse público. Eu só fui na justiça porque o SBT não fez porra nenhuma, entende? Ah, mas depois de 10 anos, gente, eu só fui na justiça porque o SBT não fez nada, absolutamente nada. depois de 10 anos, ela fala aqui, eu só fui na justiça porque o SBT não fez porra nenhuma. Depois de 10 anos, tá? Lembrando que o SBT só ficou sabendo em 2024, quando ela foi desligada do programa do Danilo Gentili. Ou seja, então o SBT não tem tanta culpa assim, minha opinião. Segue o vídeo. E é essa a minha situação atual. Que a justiça seja feita. Que a justiça seja feita. Ela fala aqui com ênfase que a justiça seja feita e eu espero que realmente a justiça seja feita, mas como a gente tem até agora, o Ministério Público ainda não aceitou a acusação, porque de repente não tem provas ainda o suficiente para aceitar a acusação, até o que a gente sabe até o momento. Isso é ruim para o SBT? De uma certa forma é ruim, de uma certa forma não. Traz muito mídia para o SBT na atualidade. Só que é o seguinte, Pedrão, a opinião que eu tenho sincera, essa menina, eu acho que ela tinha que voltar atrás. Ela tá com o filme queimado. Nenhuma outra empresa vai querer contratar ela, na minha opinião. Nenhuma. Por quê? Porque se for provado que ela armou esse circo todo, quem vai querer uma pessoa dessa por trás? Complicado mesmo. Complicado, né, meu amigo? Então, tomara que tudo seja esclarecido da melhor forma. Mas a opinião do Serjão é assim, eu sinto, posso estar errado, como eu sempre falo, posso estar errado em todos os meus argumentos que eu estou falando aqui. Mas essa menina deu um tiro no pé e foi mal assessorada e eu não tiro isso, não tiro essa palavra. Eu vou falar o que eu sempre falo, deixa a justiça resolver e que o lado certo ganhe. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação e dar aquele like. E vem para os comentários, a gente quer saber sua opinião também. Valeu, galera, até o próximo vídeo. Fui!